fala aos filhos de Israel. Ou seja, e diz isso, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, ou de rebanho, ou de gado miúdo. Mas a palavra é aqui no verso 2, no início fala aos filhos de Israel. Era algo que todos deveriam também ter noção do sentido desses sacrifícios. E nós começamos na semana passada falando sobre o holocausto, né? Esse é o primeiro que vem aqui sendo tratado nesse momento, né? O Senhor fala acerca dos holocaustos. Então diz aqui no versículo 3, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E aí vem todo o regulamento, vem toda uma descrição sobre os holocaustos. Muito bem. As ofertas que eram sacrificadas ao Senhor, não se tratava só de holocausto. O holocausto era a oferta que era queimada. Era totalmente queimado as ofertas que eram trazidas aqui como holocausto pelo pecado, por tantas coisas mais. Nós vemos que também esses sacrifícios podiam ser gado, vamos dizer, graúdo, que seria o boi, o novilho, como também o miúdo, que era a ovelha, cabrito, bode, e também de aves. Todos esses três tipos poderiam ser, como a gente vai lendo aqui, nós passamos aqui semana passada, fomos falando que esses três tipos de oferta compunham aqui o holocausto. E essa oferta tinha um sentido de aroma agradável diante do Senhor. E nós falamos que isso tinha um sentido importante, por quê? Porque essas ofertas eram feitas em sinal de arrependimento. Então, o próprio homem, em sinal de arrependimento diante de Deus, né, como se ao invés de eu me punir, de eu me matar a mim mesmo, oferecer o meu próprio sangue pelo meu pecado, eu oferecia o sangue de um animal. Esse animal que ele era sacrificado, que era tirado completamente a pele, quem fazia esse serviço não eram os sacerdotes, era o ofertante que matava o animal, que tirava a pele do animal e o seu corpo então era queimado, seu sangue era aspergido sobre o altar, e esse animal, o sentido é que esse animal era o representante dele. É como se, ao invés de eu morrer pelos meus pecados, esse animal que está morrendo. E o Senhor, e esse aroma era agradável porque o Senhor aceitava essa substituição. Porque tudo isso aponta, a gente vai, né, sempre lembrando, isso daí tudo aponta para quem? Para Cristo, para o Cordeiro perfeito. Por isso que João Batista, ao ver Jesus lá em João 29, quando Jesus está se dirigindo a João Batista, e João Batista reconhece que ele era o Messias que havia de vir, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio para cumprir plenamente isso, mas até então tudo era feito conforme a orientação dada por Deus aqui aos sacerdotes no livro de Levítico. Tudo caminhava dentro dessa orientação. Então, na semana passada nós falamos sobre esse tipo de oferta que era holocausto. Hoje vamos iniciar falando, e agora nós vamos ser mais dinâmicos em alguns capítulos, pelo menos, do livro de Levítico. Então vamos, talvez, espero eu, também caminhar um pouco mais rápido. Ofertas de manjares. Alguém pode ler os versos 1 a 3 do capítulo 2? Muito bem, essa oferta então que vemos aqui, oferta de manjares, né?
Geralmente essa oferta de manjares, ela acompanhava um sacrifício de animal também. E nessa oferta vemos que um punhado era queimado, o restante era dado para o sacerdote, para aquele que oferecesse. Geralmente aquele que oferecesse é que ficava com essas porções que não eram usadas no sacrifício. Tanto é que aqui a ordem aqui no versículo 2 é que diz assim: levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e todo o seu azeite. Ou seja, tudo isso era das primícias do povo, daquilo que eles produziriam, daquilo que eles iriam também desfrutar, mas era oferecido ao Senhor essa oferta de manjares, né? Farinha de trigo misturada com azeite, e tinha por cima o incenso aromático, segundo já o Senhor Moisés já tinha orientado o povo qual era a composição desse incenso, né? Um incenso que só poderia ser, aquela composição só poderia ser usada, só poderia ser aplicada ali no serviço sacerdotal. Então todo o capítulo 2 vem tratando sobre as ofertas de manjares e orientações sobre isso. Nessa oferta de manjar não poderia ir fermento, era tudo obedecendo aqui a ordem, obedecendo aqui a instrução que o Senhor deu para Moisés. No versículo 16 diz assim o sacerdote, está lá no 16, assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Então, essa parte memorial era uma parte de tudo que era oferecido, que era queimado. O restante ficava para o sacerdote. Então, além do holocausto, temos aqui ofertas de manjares. No capítulo 3, também nessa orientação, os sacrifícios pacíficos, né? Sacrifícios pacíficos. Pode ler alguém também aqui os versículos 1 e o 2. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a quiser tirar, seja macho ou fêmea, oferecê-la a sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Muito bem, há muitas coisas vão sendo repetidas: a aspersão do sangue sobre o altar, a oferta que é entregue, a parte que fica com os sacerdotes, a parte que é entregue. Então aqui fala dos sacrifícios pacíficos, eram ofertas voluntárias, não é diferente do holocausto pelo pecado. No dia da expiação eles deviam oferecer sempre um cordeiro, enfim, o sacrifício pacífico era uma oferta voluntária, não tinha uma razão específica, até o nome já induz para isso, eram sacrifícios pacíficos, né? Eram entregues. Toda a família poderia participar da refeição neste sacrifício, pois somente uma porção era dada ao sacerdote. Geralmente era oferecido quando alguém buscava a bênção do Senhor para alguma coisa ou tinha recebido uma bênção do Senhor. Então ele levava ao sacerdote essa oferta, esse sacrifício pacífico. Então as pessoas buscavam isso como ou por gratidão pelo que já recebeu, ou por alguma coisa que eles buscavam. Era uma oferta, de qualquer forma, de gratidão. Toda a gordura do sacrifício era queimada ao Senhor. No verso 17, né, desse mesmo capítulo, se destaca aqui a determinação de que ninguém comesse a carne com sangue. Vem aqui no verso 17, alguém pode ler? Aqui meio às orientações vem essa advertência aqui. Pode ler alguém? Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Muito bem, então era uma determinação. Nós já falamos aqui na igreja sobre isso, né? Não somente os judeus, mas os povos que vêm de origem de Abraão,
eles têm algumas regras com respeito à carne, àquilo que eles comem de carne. Mesmo aqui no Brasil, a carne importada pelos árabes, por todos eles, tem uma forma particular de ser morta. Vem representantes dos frigoríficos árabes, às vezes religiosos, para acompanhar a matança desses animais, porque de acordo com a forma, o sangue tem que ser totalmente drenado, existe todo um ritual para que seja aceito. Então, nesse momento que o Senhor está tratando aqui com o povo, é nesse sentido, de que eles jamais deveriam comer, né, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Toda a gordura era queimada no altar. Era queimada no altar como oferta ao Senhor. E o povo não deveria comer. Vem essa instrução, a gente vai ler mais vezes no decorrer aqui do Antigo Testamento. Muito bem. Além desses sacrifícios do holocausto, sacrifícios de manjares, nós vemos aqui outra orientação a partir desse verso 4. Lembrando apenas a título de entendimento, essa separação de capítulos foi feita pela sociedade bíblica. Os originais certamente eram um texto só que vinha direto. Essa separação, capítulo 4, 5, 6, é uma coisa da sociedade bíblica, inclusive esses subtítulos, que é apenas para orientar, para auxiliar um pouco. Então vemos aqui nesse capítulo 4, aqui, os sacrifícios pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Então vem uma palavra específica aqui a respeito dos sacerdotes. Pecado por ignorância, né? Muito bem. Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos, alguém pode ler? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer mandamento do Senhor, ou fazer contra algum deles, que não se deve fazer, o sacerdote, cujo pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, ou oferta pelo pecado. Tudo bem. Vemos aqui que começa que quando alguém pecar por ignorância, então vai num geral e depois volta o foco aqui para os sacerdotes, né? Os sacerdotes pecar para escândalo do povo. É interessante que a gente vai ver que o sacerdote, ele corria o risco, lógico, como qualquer homem, qualquer ser humano, de pecar, né? Aqui usa um termo interessante, pecar para escândalo do povo, ou seja, o pecado do sacerdote, sem dúvida, era alguma coisa muito mais vistosa. A gente já vai falar um pouquinho aqui sobre isso, mas o fato é que as outras ofertas, sacrifícios, até tinha sacrifícios voluntários, mas quando se tratava de culpa, aí o sacrifício era obrigatório. Ele teria que oferecer um sacrifício pela culpa. Pois não. Pode falar. Tá. Existem comidas, existe o sarapatel, tem galinha ao molho pardo, tem chouriço ou morcela, como alguns chamam, enfim. Então existe alguns tipos de comida que vai sangue. Aí a gente fala, e aí? E o crente nessa história? Então, né, vamos fazer aqui um parênteses para a gente entender isso. No Antigo Testamento existiam todas essas regras. O Senhor determina algumas regras, elas visavam inclusive fazer diferença entre o santo e o profano, como a gente vai vendo aí no decorrer daquele momento. Mas quando nós adentramos o Novo Testamento, algumas dessas leis continuam sendo faladas pelos discípulos, lembrando que eles vinham do judaísmo, que observavam tudo isso. Tanto é que Pedro, vamos lá, agora vou ter que lembrar aqui, né? Pedro, num dos textos lá, quando Paulo volta de uma viagem missionária com uma questão
né? Acerca do que comer, inclusive, né? Inclusive sobre isso. E aí Pedro aqui dá uma resposta para eles. Vamos ver aqui agora onde que eu acho. Não, está no livro de Atos, capítulo 15. É Pedro que fala, mas está no livro de Atos, capítulo 15, versos 28 a 29, é a decisão da reunião do presbitério lá deles, né? Então pode ler alguém, versos 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não fosse por mais encargo algum, senão apenas coisas necessárias. Que fosse aos sinais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis e guardadas. Muito bem, então vemos aqui que Pedro, aqui no que ele menciona aqui as decisões, ele cita aqui também, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, etc. Então, alguns defendem, olha, não pode comer carne com sangue e tudo mais. Como cristãos, isso é uma coisa, tem coisas, irmãos, que é muito da consciência. A gente dizer o que pode e o que não pode, é mais fácil dizer, você não pode adulterar sob hipótese alguma, isso é mais fácil, é tranquilo, é exata a resposta. Mas quando se refere a esse tipo de coisa, de comida, por quê? Porque quando Paulo escreve lá a carta aos Coríntios, por exemplo, havia outras questões, até das carnes sacrificadas a ídolos, Paulo fala, isso daí não tem valor nenhum, né? Ele diz que pode comer direito, mas por conta da consciência dos outros é que eles deveriam se abster daquela carne. Ou seja, não era pecado, não era errado comer, apenas por causa da consciência daqueles que ficam incomodados com isto. Em outro momento agora, como a pergunta surgiu, em outro momento Jesus ou Paulo, agora me fora, um dos dois, uma das cartas, diz lá, que comei de tudo que se vende no mercado. Né? É Paulo que fala isso, comei de tudo, ele ali não faz restrição, tudo que se vende no mercado. Jesus disse para a gente o seguinte, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Então, irmãos, fica muito, eu acho que não devo comer carne de porco. Não coma carne de porco. Não quero, não come. Mas chegar e a gente julgar um ao outro por conta desse tipo de comida, ou sarapatel, que vai tudo isso, galinha ao molho pardo, morcela, né? Entende? Então, chouriço, morcela. Oi? Eu estou dizendo que é muito da sua consciência. À luz da Bíblia, não existe restrição. Lógico, no Antigo Testamento você encontra tudo isso. No Antigo Testamento você tinha que guardar o sábado exclusivamente. No Novo Testamento, o que nós aprendemos? Olha, ninguém vos julgue por causa de sábado, de lua nova, etc. Então, existem as leis cerimoniais. Temos que fazer uma diferença. Existem as leis morais e leis cerimoniais. As leis morais é aquela que não muda, é pecado o adultério, é pecado tudo isso, roubar, matar, mentir, tudo isso é pecado, são leis morais. Cerimoniais, aí vem essas coisas, comer isso, não come aquilo, enfim, corta, não corta, enfim, vem aí um monte de coisa. Então, só para entender que não existe regra não, até onde a gente entende, não é uma regra para ser assim, cobrada em absoluto, tá bom? Embora se você for falar com um adventista, só que adventista é uma seita mais judaizante do que cristã. Isso daí é uma coisa que demanda um estudo, agora não é o momento para se estudar isso, tá? Mas para eles, essa visão do Antigo Testamento é permanente. Para eles, não tomar Coca-Cola, não tomar café, não comer carne de porco é religião.
Isso, e para nós isso não cabe. Como cristãos não cabe esse tipo de coisa. Entrando no mérito, para eles o que Ellen White escreveu é tão bíblico, é tão inspirado quanto a palavra de Deus. De modo nenhum aceitamos isso, não concordamos com isso. Então, eles lá têm as ideias deles. Tem coisas boas, tem lá os conceitos morais, tudo bem. Mas entrar na Escritura, aí é outra história. Então, para nós cristãos, à luz da Bíblia, nós não temos essa restrição alimentar como religião. Como religião, não. Se alguém não quer comer carne, não quer beber Coca-Cola, não quer tomar café, não tem problema. Só não diga que é por ser um bom religioso que não faz isso. Aí então tem que entrar em acordo lá com o judaísmo e é outra história. Mas então é isso que a gente pode falar sobre essa questão. Tá ok, Josenice? Oi. Sim. Tá certo. E a gente respeita e não adianta. Isso aí, entrar numa discussão por conta disso não vale a pena. Muito bem. De acordo com esse... Voltando lá ao nosso Levítico, né? Isso daí foi só um parênteses, né? Voltando lá para o capítulo 4 de Levítico, falando lá sobre os pecados, sacrifícios pelos pecados por ignorância, de acordo com os versos a seguir, a ignorância quanto ao cometimento dos pecados não era desculpa para violar a lei. E nem poderia ser desprezado só porque foi por ignorância. Senão não precisava essa oferta de sacrifício pelo pecado de ignorância. Se ignorância justificasse o ser humano, então Deus salvava todo mundo, deixava todo mundo na ignorância, salvava todo mundo e estava resolvido. Então a ignorância não é a base. Tá? Então mesmo pela ignorância, pecados cometidos pela ignorância, aqui demandava um sacrifício. Tanto é que deveria os pecados por ignorância, né, deveriam ter sacrifício. E Davi, lá no Salmo 19:12, ele faz uma súplica a Deus. Pode ler alguém 19:12 o Salmo, né? Isso, absolve-me das faltas que me são ocultas, né? Ocultas porque ele não tinha se dado conta, mas ele sabia, aquilo incomodava ele, como deve incomodar a gente, né? Às vezes nós pecamos e não nos damos conta, né? Às vezes causamos uma situação e não percebemos, pode acontecer, mas aqui os pecados por ignorância também tinham sentido e deveriam ser tratados. Alguém achou lá 19:12? Quer ler? Pode ler. Quem há que possa discernir as próprias faltas, né? Nós temos um juízo sobre nós, sobre o certo e errado. Nós temos juízo, temos opinião sobre tudo, né? Como diz a música lá. Só que, né? A pergunta é, quem pode discernir? Quem é capaz disso? E Davi fala, absolve-me das que me são ocultas. Vemos ainda que esses versos abordam também 4 categorias de pessoas que poderiam vir a pecar por ignorância. Então, primeiro lá, sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, né? É o que começa a ideia aqui. Depois, lá no versículo 12 lá, vem outra divisão que vai falar sobre o quê? Sobre os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação, né? A congregação de Israel, o povo todo poderia pecar. Tinha também sacrifícios aqui pelos pecados por ignorância de um príncipe, né? Alguém, quando príncipe aqui, lembrando o que é príncipe, era alguém principal, alguém que era líder, alguém que estava à frente, né? Isso. Exatamente, né? Ele não sabia, não sabia da ordem, né? Depois ele condenou a ordem do pai, mas ele, quando comeu, ele não sabia, né? Então, pecados por ignorância de um príncipe. E depois, sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer
pessoa. Então nós vemos aqui quase que como uma hierarquia, né? Embora é isso que evidencia, né? Então, é quando os sacerdotes cometessem o pecado que foi percebido, mas não por aquele que cometeu, neste caso, apenas a gordura do novilho seria queimada. É o que nós lemos aqui, nos versos aqui que trata sobre o pecado por ignorância do sacerdote, né? Toda a gordura do novilho seria queimada no altar e o seu sangue aspergido em volta desse próprio altar. O altar, nós não conseguimos imaginar como que era esse altar. Não era algo agradável, não era alguma coisa bonita de se ver, né? Não era alguma coisa assim, porque tratava do pecado mesmo, não tinha como ser alguma coisa vistosa, atraente, né? E é interessante também lembrar nessa colocação no verso 3, para escândalo do povo. Então era algo que o sacerdote cometeu, que escandalizou, né? Que mexeu com o povo, que trouxe vergonha. Então tudo isso tinha que ser tratado, tinha que ser resolvido. Sacrifício pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Neste caso, os representantes do povo, no caso os anciãos, representavam a todos. Se você for ler aqui o trecho, o que vai acontecer? Os anciãos, a congregação toda pecou. Quem que vai se apresentar esse sacrifício? Os anciãos. Por quê? Porque eles representavam o povo. Quem que vai prestar conta das deficiências da igreja, vamos lá, da nossa igreja? O conselho da igreja, seu José Luiz. Quem que vai responder por isso? É a liderança, o conselho da igreja vai responder por isso. Nesse caso, a congregação aqui, os sacerdotes, né? Olha só o versículo 15, pode ler alguém? Verso 15 do capítulo 4, pode ler alguém? É isso, os anciãos, os representantes vão pôr no... Por quê? Olha, esse é como se eles dissessem: Senhor, esse novilho aqui me representa. É isso, né? Ele vai... Eu pequei, mas o sangue dele é para expiar os meus pecados, né? Expiar a minha culpa. Então, era assim que resolveu o pecado da congregação. Sacrifício pelos pecados do príncipe, né? Nesse caso, a gente vê também uma distinção dos demais sacrifícios. Era um novilho, lá o sacerdote, aqui a congregação também era um novilho, né? E agora é um bode, né? Um bode, né? O bode expiatório. Não deixa de ser um bode. Esse é literalmente um bode expiatório. O bode expiatório é aquele que vai ser sacrificado por conta do erro, mesmo ainda que não seja ele só é o bode. Muito bem, então seria o que? Sacrificado aqui, né? Um bode. Também da mesma forma sacrificado, pegava o sangue, aspergia em volta do altar. Alguns momentos esse sangue, em algumas situações esse sangue era posto sobre os chifres do altar, em outros momentos não. Então havia todo um ritual que tinha que ser observado, né? Nem sempre, às vezes o sangue era aspergido em volta do altar, né?
E às vezes o sangue, além de ser aspergido em volta do altar, também se punha sangue sobre o chifre. Lembrando nos nossos desenhos lá do altar, que o altar ele tinha, né, nas pontas ele tinha um chifre, uma parte que sobressaía. Então colocava-se o sangue ali. Esse altar era o altar que ficava fora da tenda. Dentro da tenda da congregação tinha o altar do incenso, que ficava de frente do espaço onde seria o Santo dos Santos. Ali tinha um altar na parte do santo lugar. Esse altar que se refere aqui é o altar que fica fora da tenda da congregação, tá? Um altar diferente. Diferente não, o altar mais comum, mais usado, porque é onde os sacrifícios aconteciam. Sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Os pecados do povo eram tratados como pecados dos líderes, porém as pessoas comuns podiam oferecer, ao invés de uma cabra ou ao invés de um bode, né, que eram mais caros, eles poderiam oferecer também aves ou cereais. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, capítulo 5, versos 7 a 13, deixa eu ver se é esse daqui mesmo, não é? Isso, capítulo 5, para explicar isso, vamos lá para o capítulo 5, versos 7 a 13, pode ler alguém. Se as suas posses não me permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Entregá-los ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado, e lhe destroncará com a unha a cabeça sem separar do pescoço. Continua? Pode ir lendo. Do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará como a base do altar, é a oferta pelo pecado. E no outro fará o holocausto conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará a oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Até aí. Então tem muita descrição, mas a suma é isso, né? Quem não pudesse oferecer uma cordeira, um animal, ofereceria uma ave, 2 rolas ou 2 pombinhos. Lembrando que quando Jesus foi apresentado lá no templo, logo depois da circuncisão, o que se levou, o que José e Maria levaram como oferta foi 2 rolinhas. Então, sinal de que eles eram pobres, né? E aqui no caso dá ainda a opção de, se ele não tiver condição, né, se suas posses não lhe permite as 2 rolas ou 2 pombinhos, então uma 10ª parte de um efa de flor de farinha. Então era uma situação que, para que as pessoas pudessem resolver a sua questão no pecado, mas ninguém deveria ficar sem resolver isso, tá? Muito bem, o capítulo 5. Então já falamos um pouco aqui, estamos indo, né, dando uma pincelada. Sacrifício pelos pecados ocultos, né? Diz aqui: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar em imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo,
e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Ou seja, aqui trata dos pecados ocultos. Provavelmente pecados que a pessoa cometeu e só foi descobrir depois, e esbarrou em coisa imunda. Tudo isso era, alguns estudiosos defendem que tudo isso tinha o sentido de levar o povo a fazer diferença entre o que é santo e o que é profano, entre o que é certo e o que é errado. Então era através de princípios, dessas coisas. Eles tinham que tomar cuidado com uma série de coisas, porque eles se contaminavam por conta disto. Então trata do pecado da omissão. Vamos vendo aqui que também trata, dessa pecado. Como? Fala sobre o pecado da omissão, da inadvertência, da precipitação, jurou temerariamente. Tudo isso está tratando aqui, ou seja, negligenciar testemunho, ter contato com coisas imundas, fazer juramentos precipitados. Tudo isso incorria em culpa. Juramento, quando ele fazia, ele só ia perceber que ele era precipitado depois. Ninguém faz na hora, sabendo já de antemão que é. Não, ele faz depois que ele pensou, não devia ter feito isso. Então, isso era alguma coisa que precisava ser tratado, se constituía em pecado. É um pecado que na hora a pessoa não percebeu, mas que depois ele se deu conta que ele errou. E isso deveria ser tratado. Sempre, no Antigo Testamento, a perfeição era o limite. E é por isso, quando a gente pensa nisso, é por isso que tinha que vir Jesus para morrer por nós. Ninguém conseguia cumprir essas coisas. O pastor tinha uma moça que os pais dela jogavam bola com você. E ela foi trabalhar na sinagoga. Secretária da sinagoga. Se um dia que alguém chegar lá e por acaso a cumprimentasse uma mão, os outros tocassem nela, você ia correndo para casa com uma mãe. Mas tinha uma pessoa que eu conheci, os irmãos conheceram ele era num segmento dessas coisas de judaísmo, e diz que o irmão dele um dia foi fazer uma visita lá numa sinagoga principal de São Paulo. Estava aquele judeu conhecido lá, Henri Sobel, que até ficou doente, ficou meio pirado depois. Mas então eles foram lá, e daí ele entrou, quando eles iam a essa sinagoga, não sei porque ficava em algum andar do edifício, ou então tinha elevador. E quando ele entrou no elevador, ele mesmo, esse judeu, que era o judeu mesmo, ele não apertou o botão do elevador, porque era um dia de sábado. Não apertou. O outro apertou para ele, mas ele mesmo não apertou. Então é para a gente ver para ver o radicalismo, Só que o radicalismo vai em coisas engraçadas, mas vai também em coisas que são terríveis. Eu conheci um judeu, o Shafik. O Shafik, ele tinha uma lojinha ali na rua Campos Salles, São Vicente. Então, durante a semana, você chegava, ele te atendia e tal. No sábado, ele estava sentado lá.
loja Sorocabana, ficava, é antigo. Aí era o rapaz que trabalhava e servia todo lado, mas quer dizer, como quem diz, eu estou cumprindo o sábado, mas ele não estava cumprindo coisa nenhuma, porque o sábado para cumprir, nem ele, nem o animal, nem o servo, nem ninguém, mas ele cumpria só meia boca. Só meia boca, o servo trabalhava. Então, Falta de perceber que, na verdade, você não consegue cumprir, porque você até não consegue. vai além daquilo. O que Paulo escreve lá em Romanos, quando ele fala sobre a lei tinha uma grande utilidade. Mostrar para você que você não consegue cumprir a lei. A lei é só para dizer para você, só para chegar para você, está vendo? Não adianta, você precisa de Jesus. A lei apontava, por isso que o fim da lei é Cristo, né? Então nós vemos aqui que mais uma vez também vem a ideia aqui das posses, né? Porque está aqui no capítulo 5, vem a ideia das posses, lá de quem pode menos oferece menos, mas tem que oferecer. Sacrifício também pelo sacrilégio, está aqui a partir do verso 14. Este pecado refere-se ao abuso quanto às coisas sagradas. Além de restituir o que tirou das coisas sagradas, deveria acrescentar 1/5 e devolver e oferecer também um carneiro pela culpa. Então, até isso é contemplado aqui nos sacrifícios pelo pecado, aqui no caso pelo sacrilégio. Diz aqui o verso 15: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. E descreve aqui: assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu 5º e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da oferta pela culpa fará expiação por ele e será perdoado. Até essa questão de alguém tirar das coisas sagradas, tirar daquilo que deveria ser ofertado e não ofertar, tomando consciência, ele tinha que devolver aquilo e mais 1/5, né? E ainda um carneiro aqui pela culpa. Elas são regras, né? A gente fala, mas e agora? Eram regras. E a gente vai ver que, olha, para cumprir isso, acho que o sacerdote tinha que andar com o livro da lei na mão, decorando, porque era uma coisa... Como? Não, isso daí diariamente. Existia sacrifícios, por exemplo, sacrifícios que eram anuais. Por exemplo, eles tinham o dia da expiação. O dia da expiação é o dia de pagamento de pecado pela culpa, o povo todo. Então tinha um dia específico para isso. Mas, por exemplo, os pães, todo dia eles tinham que trocar os pães lá na mesa da proposição. Todo dia eles tinham que colocar o incenso, trocar o azeite. Os sacrifícios eram diários, porque eram sacrifícios voluntários, pacíficos. Sempre alguém estava oferecendo sacrifício, até porque também, se não tivesse, os sacerdotes iam ficar numa situação difícil, porque os sacerdotes no templo se alimentavam desses sacrifícios. Então havia sacrifício pela culpa. Eu acho que todo dia a gente tinha que levar um carneiro. Tinha que ter um rebanho só para isso. Então, diariamente, né? Tem um texto, um dos profetas, né? Um dos profetas exorta os sacerdotes porque eles se engordavam com o pecado do povo. Por quê? Quanto mais pecado, mais carne, mais manjares, mais azeite, mais farinha, mais...
Então, ou seja, isso gerava uma coisa meio complicada, porque de repente o sacerdote ficava lá uma semana, pouco sacrifício, esse povo tem... Como que é essa? Você está entendendo? Isso daí, os profetas culpam eles porque eles disseram, eles se engordavam. Como? Os filhos de Eli, né? Os filhos de Eli que chegavam, eles tinham uma oferta que era específica para eles, mas os filhos de Eli queriam tirar o melhor da oferta antes de queimar. Então, mesmo entre os sacerdotes, tinha eram seres humanos que estavam lá. E essa, para ter a ideia, antes da reforma, peca, dá o dinheiro, constrói como uma vamos vender bulas de indulgência. Pois é, muito bem. Ainda nesse mesmo capítulo 5 aqui, os pecados, sacrifício pelos pecados de ignorância. Trata-se de uma situação que a pessoa não esteja certa que cometeu um erro, mas devido à sua inquietação, poderia fazer uma oferta pela culpa. Eu acho que todo dia a gente ia ter que resolver isso. Considerando que mesmo sem o saber, poderia estar carregando a culpa pelo pecado, vem daí aquilo que Davi se preocupa lá, né? Vem disso. Ou seja, será que eu pequei? Lembra a história de Jó? O que Jó fazia? Ele oferecia sacrifício pelos filhos, dizendo o quê? Quem sabe os meus filhos tenham pecado. Então, era a situação, né? Já tinha bastante, né? Ele os filhos podiam abusar de jeito nenhum, né? Mas a gente vai vendo que essa situação era a situação vigente lá naquele contexto. Capítulo 6, sacrifício pelos pecados voluntários. Acho que tinha gente que tinha um estoque, esse daqui é só para quando alguém me aborreceu. Eu já sei que eu vou errar, então já tenho, o carneirinho já está aqui embaixo do braço. Muito bem, trata-se aqui do pecado de prejudicar o próximo por roubo, extorsão ou não devolução, etc. Nesse caso, além da oferta de um carneiro, o pecador deve devolver o objeto em questão, acrescentando um quinto do valor. Essa ideia do quinto de valor, veja que é uma regra que vai se aplicando. Você prejudicou alguém, vai devolver? Então vai devolver o que você prejudicou e mais um quinto do valor, né? Então nós vemos aqui no capítulo 6 o seguinte, que falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar, cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tendo achado o perdido o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou. Lembrando aqui o seguinte, irmãos, lembra que Moisés instituiu os juízes. Juízes, eram homens que julgavam o povo. Juízes mesmo vêm depois lá mais adiante. Mas homens que julgavam. Então, quando a gente lê aqui, tem que ligar com aquela ideia. Por quê? Não é que o camarada ele pecou e chegou lá, olha, eu pequei agora. Não, é porque houve uma contenda, alguém levou o caso lá aos juízes e ele então vai ter que pagar dessa forma. É isso, não é? Aqui você tem que ligar com aquela ideia, não que a própria pessoa decidiu fazer isto, né? Porque aqui vai dando a ideia, mas tem essa parte, aquele que negou ao seu próximo, se ele negou, ele não vai voltar atrás nisso aqui. Então, o que está embutido na ideia? Esse daí é aquela pessoa que ele fez isso, alguém disse, olha, não, mas você mentiu para mim porque você disse que ia fazer um negócio e não fez, levou lá aos que lideravam, e então vem aqui o quê?
ele vai ter que acertar dessa forma com o sacerdote. Então, é nesse sentido, não é aqui uma coisa que a pessoa está caindo em si, porque ele está dizendo, ele vai dizendo aqui, né? Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou. Mas como que ele vai fazer isso assim? É porque aqui está envolvendo, né, por trás disso aqui está a ideia de que ele foi tratado diante desses homens e concluiu-se que ele roubou, que ele extorquiu, ou que ele de fato achou e não devolveu. Então é mediante julgamento, não é a pessoa sozinha aqui, nem sempre ela vai voltar lá para dizer, olha, eu vim aqui devolver. Zaqueu falou que devolveu. Zaqueu estava, né, diante do Senhor ali, né? Transformado pela palavra, ele assumiu ali a ideia. Como? Isso, né? Dou a metade dos meus bens aos pobres e restituo 4 vezes mais a quem eu... Muito bem, gente. Deixa eu ver aqui. Nós vamos parar por aqui, porque se eu for, uma coisa vai puxando a outra. Então vamos parar aqui no capítulo 6, apenas desses versos de 1 a 7, que trata aqui o sacrifício pelos pecados voluntários. Tá bom? Semana que vem, se Deus permitir, deixa eu ver, a semana que vem... Acho que é a semana que vem. É que tem um dia que é de ações de graças, né? Uma quinta-feira, né? Dia 28, é isso? É verdade. É quinta. Ah, é quinta, desculpa. Estou misturando tudo aqui já. Quarta-feira é quarta-feira.